Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar. Por Michael Rood em Israel. Profecias das festas do Senhor da Primavera. Parte 1 e 2. Vivemos no universo de Deus. Shalom. Eu sou Michael Rood e estou no Parque Arqueológico de Opel, em Jerusalém. Vivemos no universo de Deus. O mundo em que vivemos está sincronizado com o calendário de Deus, o seu relógio de tempo. O Sol e a Lua estão ligados em um equilíbrio perfeito e natural, que é muito mais preciso do que as engrenagens e molas e fios de qualquer relógio suíço. A passagem de dias, semana, mês e anos continuam a ser contada pelo Todo-Poderoso, do mesmo jeito que ele vem contando desde o início. Se a gente entende ou não o cálculo de tempo do Criador, não faz diferença alguma nos planos deles. Seu cálculo de tempo é claramente detalhado nas escrituras hebraicas, mas o mundo ocidental tem completamente abandonado o cálculo de tempo de Deus e tem adaptado um calendário pagão nos quais todos os dias da semana e os meses do ano estão atrás de um Deus pagão. Dia, semana, mês e anos, todos mostram um tempo completamente fictício. É como se os ponteiros tivessem sido quebrados do relógio. Nós não temos nenhuma ideia que horas são, mas o Criador sabe exatamente que horas são. E Ele quer que seus filhos saibam dos tempos e estações. Vamos voltar bem no começo, em Gênesis, para descobrir o cálculo de tempo do Criador. O profeta Isaías disse que o Deus Todo-Poderoso, bem acima dos que todos os poderosos da terra, contando o fim desde o início, desde os tempos antigos, ele tem declarado as coisas que ainda não aconteceu, como se elas já tivessem acontecido. Ele já tem falado para a gente as coisas do fim desde o início, dos tempos e das estações do Senhor. Junte-se a nós, nos estúdios de televisão, onde as apresentações de vídeo das profecias das festas do Senhor, onde foram gravados perante os estudantes de profecias bíblicas, montados pelo Clube de Profecia. Esse é Estudo Básico Bíblico 101. Agora, episódio 6 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor. Vivemos no universo de Deus. Em Gênesis 1:14, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. O cálculo de tempo de Deus é baseado pelo movimento dos corpos celestiais e para entender o cálculo do tempo de Deus, temos que ir para o calendário hebraico bíblico. Este não é o calendário moderno judaico. O calendário moderno judaico é baseado nos cálculos astronômicos do rabino Heliel II, no IV século. E mesmo que esses cálculos fossem muito precisos naquela época, eles não permaneceram precisos por 1.600 anos mais tarde. Então, por várias vezes, estamos celebrando a festa no dia errado, de acordo com o cálculo original do tempo de Deus. Agora que os israelitas migraram de volta para Israel, nós podemos voltar para o cálculo original do tempo de Deus. E eu pessoalmente acredito que Deus opera o universo de acordo com o seu calendário, não dependendo se nós reconhecemos ou aprovamos o seu calendário. Eu acredito que as festas de Deus serão cumpridas de acordo com o seu calendário profético e não de acordo com qualquer falta de entendimentos que nós temos. Então, é esse calendário bíblico hebraico que vamos começar a explicar para que você possa entender de como esses gráficos funcionam e entender o calendário. Vemos aqui que este calendário bíblico hebraico, bem em cima, vamos levar para o começo do ano. E antes de tudo, para entender o cálculo de tempo de Deus, como está escrito no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, vemos quando os dias começam, de acordo com o cálculo de tempo de Deus. O dia começa quando o sol se põe, no sol do pau. Não interessa que horas são, todos os dias são diferentes. É diferente em Jerusalém até Tel Aviv, seja quando for o pôr do sol, isso é quando o dia começa. Quando a semana começa, então. A semana começa no pôr do sol, no final do sábado. O sábado começa sexta-feira à noite, quando o sol desce, até o sábado à noite, quando o sol desce. Quando o sol desce no final do Shabat, no final do sábado, é o primeiro dia da semana, começa. Por isso que quando lemos o livro dos apóstolos judeus,
quando os discípulos se reuniram cedo no primeiro dia da semana para partir o pão, que Shaul começou a ensinar e continuar até bem tarde da noite, e aconteceu que um jovem caiu da janela e morreu. Eles oraram para ele e ele foi ressuscitado dos mortos. E depois todos estavam tão animados que não conseguiam dormir mais. E aconteceu que quando o sol apareceu, Shaul saiu com a sua turma para a próxima jornada e o restante foi voltar a trabalhar. Vemos que no mundo gentil do cristão ocidental, quando as pessoas leem que eles se reúnem na manhã do primeiro dia da semana, eles imediatamente pensam que eles levantaram bem cedo no domingo. Somente na sua mente gentia isso. O que eles estavam fazendo era comendo a terceira refeição do sábado, a refeição do final do sábado, que depois que tiveram o dia inteiro de descanso no sábado, e estudando as escrituras e serem reabastecidos por Deus, comendo o pão de vida, e em seguida, no final do dia, o que fazemos? Fazemos ainda hoje, até hoje mesmo, o que acontece em Jerusalém. Saímos de casa e reunimos em grupos grandes e trazemos alimentos e colocamos na mesa. Todos trazem comida e todos comem. Todos têm um hino, música, escritura, revelação. Olha o que o Senhor nos mostrou, olha o que Ele me ensinou, olha isso, olha aquilo. Então levamos essa refeição até o bem da noite, uns ministrando os outros. Ninguém quer terminar. O sábado é uma bênção tão grande que Deus nos deu logo no começo de Gênesis. Ele santificou o sábado e fez santo. E Ele disse, mantenha santo. E quando toda a cultura faz isso, no qual todos participam, eles se abastecem lendo as Escrituras. Então, quando eles se reúnem, eles têm algo a compartilhar. Eles não estão se reunindo só para comer e também ter um profissional pronto para te ressuscitar dos mortos 1 hora por semana. Não há nenhum ministro que ganhe o suficiente para ressuscitar ninguém dos mortos uma vez por mês. Ou o que faça até mesmo esse trabalho bem feito. Porque todos têm que ministrar uns aos outros. Então aqui você não vê os cristãos do primeiro século se reunindo para quebrar o pão e compartilhar suas experiências até tarde da noite. Até que alguém caia da janela e morra. Eu acredito que é por isso que as janelas foram criadas, para manter as crianças de cair no final da tarde do primeiro dia da semana, no meio da noite. Ele está brincando. Então temos que ter uma perspectiva da igreja do primeiro século para compreender que esses são judeus, que estão se reunindo como eles têm feito por décadas e fazendo as mesmas coisas. Vemos também que é uma coisa bem saudável e que todas as sinagogas começam em casa. Foi Constantino que começou a criar catedrais do jeito de um teatro e ter um profissional pago lá na frente. Esse tipo de forma não deixa o corpo de crentes funcionar direito, porque se todos forem a um ministro, então a forma está errada. Agora, esta é uma boa forma aqui, hoje à noite, para propagar muita informação em pouco tempo. Essa é uma boa forma, mas essa não é a forma que permite que o corpo de crentes para participarem em ministrar uns aos outros. Tem que ser uma forma de compartilhação. Todo mundo compartilha. Cada um ministra uns aos outros, cada um crescendo na plenitude e estatura do Messias. E esse é o objetivo. Bom, chega de pregar, vamos voltar ao calendário. Quando os meses começam, de acordo com o calendário de Deus? Os meses começam quando o primeiro feixe de luz aparece na lua. E há um micará, ou ensaio, para que saiba do jeito que isso é estabelecido. Mas, basicamente, quando o primeiro raio de sol aparecer na lua, é a lua nova. Esse é o primeiro dia do mês. Com o tempo, a lua fica cheia de novo e depois começa o sol a desaparecer novamente. E depois que aparece o raio de sol, começa novamente a lua nova. Então, vemos aqui que o ciclo lunar mensal é exatamente 29,5 dias. O que significa que você tem 29 ou 30 dias no mês. Um ou outro, dependendo da vista dos primeiros raios de sol na lua. Então, a próxima pergunta seria, quando o ano novo começa? Para ver quando o ano novo começa, antes de tudo, gostaria de que olhassem para o gráfico e procurem o mês Abib, do jeito que está escrito na sua Bíblia, quando fala
que o mês é de Abib. Em hebreu seria pronunciado Aviv. Às vezes eu escrevo Abib e às vezes eu escrevo Aviv. Depois do cativeiro da Babilônia, isso foi renomeado como o mês de Nissan. Alguns falam que o mês de Aviv é geralmente a primeira lua nova após o equinócio vernal, mas isso não é do jeito que determinamos. Vamos ver que no calendário de Deus nos mostra de como o ano começa e ver quando estávamos na terra do Egito. Na época que Deus mandou uma praga de chuva, de gelo, um pouco antes do êxodo, que destruiu a cevada, porque a cevada estava Aviv, mas não machucou as outras lavouras. Agora, o que significa a palavra Aviv? Antes de tudo, está se referindo ao nível de maturidade da colheita da cevada. E foi então no mês de Aviv da cevada que saímos do Egito. E Deus falou, isso será o começo do ano para você, o começo dos meses, porque no mês de Aviv você saiu do Egito. No mês de Aviv, quando a cevada estava aviv, choveu granizo e destruiu a cevada porque ela estava aviv, ou madura. Então Deus nos deu essas condições para o começo do ano. Sabemos que quando chegamos na terra de Israel, tínhamos de ir para Jerusalém para a festa dos pães asmos, a cada ano, no mês de Aviv. Então, quando fomos para a festa da Páscoa, durante a festa dos pães asmos, tínhamos de colher 10 porções da nova cevada. Então, a cevada tem que estar preparada. E madura durante a festa dos pães asmos. Então, sabemos que 15 dias antes, que a cevada tem que estar aviv. Então, seja o que aviv significa, 15 dias antes, a cevada tem que estar preparada para ser colhida. Talvez você vai ter que ouvir essas fitas mais algumas vezes para saber o que eu estou falando, para ficar mais... Mas eu vou tentar falar bem claro aqui para você. Seja qual for o significado de Aviv, sabemos que em 15 dias ele tem que ser colhido. Este é o primeiro mês do ano. Falaremos mais tarde isso, mais tarde. O que estamos vendo é o que o primeiro mês é chamado mês de Aviv. E depois do cativeiro na Babilônia, também foi chamado Nissan. E isso corresponde no calendário gregoriano, ou o que gosto de referir como calendário pagão, como março e abril. Seguindo o calendário, vemos o segundo mês chamado Iyar, e o terceiro mês, Siwan. Olhando então para o quarto mês, vemos o mês do calendário judaico como o mês de Tammuz. Mas o que é Tammuz? De onde veio esse nome?